Quando a gente fala de tecnologia e ensino, existe sempre um debate. O que é mais importante, a teoria ou a prática? Então, nesse vídeo eu vou passar um pouquinho mais do meu ponto de vista e se você discordar ou concordar, pode deixar aí o seu comentário aqui no vídeo para a gente debater sobre isso. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre teoria versus prática. E como que a gente pode conciliar isso ou fazer que isso fique melhor para o aprendizado de uma nova tecnologia, de uma nova técnica, de uma informação que a gente está tentando absorver. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria te dizer que a lista de espera para o nosso novo curso de redes já está aberto. Então, se você tem dificuldade com a parte de redes, não consegue entender muito bem os conceitos da infraestrutura, o entendimento sobre os principais protocolos, o funcionamento do modelo OSI e tudo mais, esse curso ele tem como objetivo te instruir e passar esses conhecimentos de forma prática e também de forma teórica. O curso ele é muito focado na parte de redes voltada para a segurança da informação. Aí o nome do curso. Redes para Segurança da Informação. A lista de espera está aqui na descrição, é só você clicar e se inscrever que você vai receber e-mails com conteúdos do curso e cupons exclusivos que somente quem se cadastrou nessa lista vai poder utilizar, tá? Então, basicamente a lista ela tem vagas limitadas, então aproveita e se inscreve. Bem, vamos lá para o assunto principal do vídeo. Teoria ou prática? Vamos às vantagens e desvantagens de cada uma delas. Vamos pensar, né, que uma pessoa ela só consegue aprender com teoria, que ela só aprende com teoria, ela só foca nisso, ela não foca na parte prática, e a outra pessoa ela só foca na prática. E vamos tentar compreender aí quais pontos são os mais negativos ou quais pontos são os mais positivos dessa relação. Vamos primeiro para a pessoa que só vai na teoria, só na teoria e ponto. Basicamente, quais são ali as principais vantagens e desvantagens de ir para a teoria, tá? A teoria, ela te passa uma base tecnológica, uma base científica muito boa. Então, quando a gente fala de teoria, é onde a gente está falando, por exemplo, do que é o modelo OSI, do que é o ataque SQL Injection, como que ele funciona, o que que ele faz. Então, é toda aquela parte de documentação, é toda aquela parte de ler código, é toda aquela parte de compreender o funcionamento científico de uma tecnologia ou de uma técnica. E basicamente a gente tem algumas faculdades que se aprofundam muito na teoria, como por exemplo na área de tecnologia a faculdade de ciência da computação. Ela tem como objetivo ver como que a computação funciona, a ciência por trás disso. E a ciência, obviamente, ela utiliza de prática, mas ela tem por trás uma teoria científica, uma teoria muito forte, muito robusta, tá? Então, quando a gente fala de teoria, a gente fala do entendimento científico daquilo que a gente está estudando. Então, o XSS, o Cross-Site Scripting, ok. O que ele faz, como que ele faz, o que que ele injeta, o que que é isso daqui que ele está fazendo. Então, toda a parte teórica disso. Contudo, uma pessoa que ela foca apenas na teoria, ela acaba se perdendo quando ela precisa colocar isso em prática. Porque quando ela não treina a prática junto com a teoria, ela acaba perdendo totalmente o seu norte e não conseguindo aplicar aquele conceito que ela já tem na cabeça. Então ela sabe o que é o XSS, ela sabe o que é o SQL Injection, só que de nenhuma forma ela consegue colocar isso em prática, porque ela entende da teoria, tipo, beleza, eu sei o que é o XSS, eu sei o que é isso, mas como que eu coloco isso para rodar? Então essa é a maior dificuldade das pessoas que focam muito na teoria. Tá? A maior dificuldade é chegar lá na hora da prática e travar, não conseguir implementar aquilo que estudou. Ela sabe tudo o que ela tem que fazer, mas ela não sabe fazer. Ela não sabe colocar a mão na massa e fazer aquilo. Então esse é o maior problema de todos, tá? O maior problema de quem foca apenas na teoria. No outro ponto, na contrapartida, vamos ao indivíduo que prefere a prática e acaba esquecendo a teoria. Ele tem uma facilidade enorme de chegar e fazer, mas não necessariamente ele sabe o que ele tem que fazer, porque ele não tem conhecimento daquilo. E aí a gente pode até colocar num comparativo as pessoas que utilizam ferramentas de hacking, ferramentas de pentest, ferramentas de segurança ofensiva e não sabem
como que essas ferramentas funcionam ou o que essas ferramentas fazem. Como, por exemplo, rodar um Nmap para fazer um port scanner, mas não tem ideia de o que é aquilo que ele está fazendo. Essa pessoa é uma pessoa que só foca na prática e não na teoria. Então ela acaba fazendo um monte de coisa e não sabendo o que ela está fazendo ali. Então acaba não gerando o resultado que ela espera. Ela quer, por exemplo, fazer um XSS, então ela vai colocar um monte de código aleatório, vai colocar um monte de script pronto, um monte de ferramenta para rodar, mas não vai conseguir chegar num objetivo, porque ela não conseguiu entender a regra de negócio daquilo que ela está testando e ela não tem o conhecimento para fazer aquele tipo de verificação. Então esse é o maior problema de quem foca apenas na parte prática. Mas aí, beleza, a gente falou das desvantagens, principalmente, mas também existem vantagens nesses dois lados, né? Nem tudo é errado. Basicamente, a vantagem de quem vai muito pelo lado prático é que ele sabe fazer, ele chega e faz. Talvez não saiba por não ter o conhecimento prévio daquilo, mas ele chega e faz. Ele chega e coloca a mão na massa, ele sabe o passo a passo do que ele precisa fazer na parte prática. E o ponto positivo da teórica é que ele tem totalmente aquele conhecimento para quem sabe colocar isso em prática caso ele tenha um pouquinho do outro lado, um pouquinho do contraponto. Pessoas que são muito teóricas e não se dão bem na prática, mesmo que tentem, elas têm caminhos a seguir, né? Elas podem ir para a área acadêmica, por exemplo, onde a gente tem um foco principal na teoria, né? Principalmente no conhecimento a ser passado. Então, para gerar artigo científico, para ser participar de uma equipe que faz um artigo científico com outra pessoa responsável pela parte prática, ser professor, ser instrutor de alguma coisa. Então, esse tipo de pessoa, ele tem sim um lugar no mercado. Agora, a pessoa que ela só é prática e não tem conteúdo teórico nenhum, ela acaba se destoando um pouco e não tendo muitas oportunidades porque ela não tem o conhecimento prévio. Tá? E é isso mesmo, tá? Se você tem conhecimento sobre SQL Injection, se você tem conhecimento sobre XSS, esse conhecimento é teórico, tá? É um conhecimento teórico que você pode aplicar na prática. E, Afonso, qual que é o melhor? Cara, o melhor é ter um pouco dos dois mundos, é tentar manter um equilíbrio entre a teoria e a prática, tá? É óbvio que tem pessoas que são melhores na teoria do que na prática e pessoas que são melhores na prática do que na teoria. Isso é totalmente normal, é meio difícil ser 50-50. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou melhor na teoria. Eu apanho bastante quando eu vou tentar colocar alguma coisa em prática. Consigo, de boa, mas com certo esforço, com certo tempo, com certo estudo prévio. Tá? Então, você tem que, inclusive, você tem que acabar entender como que você aprende melhor para unir esses dois mundos, né? Unir a teoria com a prática. Se você estuda um pouquinho de teoria e já coloca em prática, ou se você estuda um montão de teoria e depois coloca tudo em prática de uma vez só, ou se você tenta colocar em prática e depois estuda a parte teórica para ver o que está rolando por ali. Então você tem que entender o seu objetivo, né, aonde você quer chegar e como que você vai chegar nesse objetivo. Eu recomendo que você estude um pouco de teoria e coloque em prática. Estude um pouco de teoria e coloque em prática. Mas tem gente que não funciona assim, que prefere estudar um montão e depois colocar em prática tudo de uma vez só. Então, por exemplo, você está estudando sobre XSS, sobre Cross-Site Scripting. Dá uma olhada como é que funciona, parará, e vai pro Capture the Flag. Vai colocar isso em prática. Ah, beleza. Não sou assim, Afonso. Não funciona dessa forma. Quero estudar um montão de coisa para depois colocar tudo de uma vez só. Show! Estuda o teórico de XSS, SQL, CSSI e bota tudo em prática, tá? Então, você tem que colocar em prática porque daí você precisa fixar esse conteúdo na sua cabeça. Na forma teórica, é muito difícil a gente fixar o conteúdo na cabeça, porque às vezes a gente lê muita coisa, lê muito artigo, lê muito livro científico e acaba não fixando porque a gente não usa aquilo. Não é do nosso cotidiano, não é do nosso dia a dia. Então, como você pode fixar um conteúdo teórico na sua cabeça? Ou fazendo anotações de alguma forma que isso fique fixado. Tem pessoas que, por exemplo, anotam à mão, a caneta, por facilitar a memorização. Tem pessoas que fazem post-it, tem pessoas que fazem flashcards e existe um outro ponto teórico que é gravar vídeos. Por exemplo, eu aqui com você agora. A gente está gravando um vídeo, é claro que não é um vídeo técnico, mas nos vídeos técnicos que eu gravei aqui para o canal, eu tenho uma facilidade maior de gravar o conteúdo que eu estou passando, porque eu estou passando esse conteúdo para vocês. Eu precisei estudar, traduzir,
gravar, editar e publicar esse conteúdo. Então facilita a gravar esse conteúdo mais teórico sobre um assunto, tá? Então é uma possibilidade também. Você pode estar gravando aulas ou para você ou para outras pessoas para fixar esse conteúdo. Um outro ponto que você pode fixar o conteúdo teórico é aplicando ele na prática em ambientes que sejam memoráveis para você. Você não vai simplesmente estudar sobre XSS, trigar um alert e é isso, acabou o seu estudo, porque isso não vai ser relevante para você, você não vai conseguir decorar, não vai conseguir entender, não vai conseguir colocar isso em prática no futuro com facilidade, porque foi irrelevante, foi 5 minutos de prática. Então, coloque em prática, tente juntar esses dois mundos. Lembre-se que não existe uma prática bem feita sem teoria por trás, sem um embasamento científico, sem um conhecimento prévio, tá? E não existe uma boa teoria sem uma fixação prática, principalmente na área de segurança da informação, onde a gente precisa estudar tecnologia, estudar a vulnerabilidade, entender essa parada de uma forma mais científica, mesmo que a gente não entenda isso no dia a dia, e colocar isso em prática para tentar trigar alguma coisa, para tentar executar alguma coisa, para tentar encontrar alguma brecha ou fazer com que uma empresa fique mais segura, beleza? Então é isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se inscreve para ajudar a gente a chegar aí aos 50 mil inscritos ainda nesse ano de 2021, não se esqueça de deixar o like e comentar, o seu comentário pode ser bastante importante para outras pessoas nesse vídeo, show? Compartilhe o vídeo com os amigos e nos grupos aí de estudos, muito obrigado e até mais.